Boa tarde a todos. É com muito prazer, com muita atenção, com muita satisfação, que viemos aqui falar de um tema tão importante para a vida de todos nós e tão menosprezado até mesmo na história das civilizações. A velhice, aquela carrasca da vida que tantas vezes é temida por todos nós, que muitas vezes é negligenciada pela cultura moderna da imagem, do vigor físico, do puer, da vida externa, da vida pelo prazer. Ela é uma mestra essencial do nosso viver. E quem diz isso não sou eu, mas vou me basear principalmente nos escritos de Emmanuel. Já ouviram falar? O mentor de Chico Xavier, de André Luiz, de Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, de Marco Prisco. E do que nos refere ao referencial científico e psicológico, vamos nos utilizar do velho sábio da psique, Carl Gustav Jung, e de alguns colaboradores junguianos. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos traz a seguinte colocação: que a disjunção orgânica, ela possibilita identificação com a realidade da alma, fixando-se no verdadeiro e não no transitório. Estamos falando não apenas de uma visão de cá para lá, do ser orgânico para o ser espiritual, que nós já somos, mas não sabemos, mas um dia vamos viver com mais clareza. Não estamos falando disso. Estamos falando da visão do ser espiritual, olhando para a terra, aceitando que aqui está num corpo, respeitando este corpo, mas identificando-se como espírito. E como espírito, buscando as verdadeiras metas que salientam o nosso viver, porque nós as o confundimos. E a história da civilização está repleta dos verdadeiros sábios que, na maioria das vezes, eram os anciãos. Como nós temos a figura de Sócrates e Platão, e Sócrates, que foi condenado por mal influenciar a juventude da sua época. Como nós temos na figura de Confúcio, o sábio chinês, Lao Tse, pai do taoísmo, e que representava na língua chinesa Lao e Tse a união das palavras velho e novo, falando de um estado de alma que podemos muito bem alcançar. Jung, o pai da psicologia analítica, aquele que foi colaborador de Sigmund Freud durante alguns anos e dele se distanciou para fundar outra psicologia, baseada nos arquétipos, e dando valor aos fenômenos chamados ocultos, que veio depois a acreditar na reencarnação, inclusive tendo passado por fenômenos anômalos, por fenômenos espirituais. Ele vai nos dizer, conforme eu separei aqui, que o ser humano não chegaria à velhice se esta não tivesse um significado para a espécie.
o ser humano não chegaria à velhice se essa não tivesse um significado para a espécie. Isso quer dizer, meus amigos, que a velhice não é um apêndice da vida. Os espíritos de luz vêm nos falar que a velhice não é um erro. A velhice é tão vital para a experiência do espírito encarnado como é a infância, a juventude, a adultez. Porque o espírito que necessita passar por inúmeras experiências para o seu desenvolvimento intelecto e moral, ele precisa da velhice. Que ele vai viver em si, no convívio com o velho e com a velha, e aqui utilizamos essa palavra com todo o nosso respeito, e que ele vai viver, se não nessa encarnação, vai viver em outra. Ele precisa dessa limitação. Porque conforme essa citação que fizemos de Joana de Ângeles, é a disjunção orgânica que vai fazer com que ele, com mais facilidade, crie uma identificação com a realidade da alma. É um choque de realidade. Num sentido positivo, é o preparar-se para a morte e para a vida além da morte. Jung, se dizendo um médico de almas, porque isso que significa psicólogo, um que estuda a lógica da alma, psicologia, ciência da alma, ele, como um médico de almas, ele preparava os seus pacientes para a noção da continuidade da vida após a morte. Pois isso dava significado à vida, principalmente em seus pacientes idosos, em que ele percebia que os sonhos não falavam de interrupção, mas sim de continuidade. E os sonhos falam muitas vezes de interrupção. Interrupção de um relacionamento, interrupção de uma posição na vida, de uma forma de agir, interrupção de uma capacidade orgânica. Mas quando se refere à morte, os sonhos falam de uma transição. Muitas vezes é uma mala que a pessoa está preparando para uma viagem que ela vai fazer. Não que todo sonho represente isso. Cada sonhador é um sonhador. Tem gente que daqui a pouco já está se assustando, só de eu falar isso, né? Já tive pacientes que sonharam isso e não tinham nada a ver com a morte. Que muitas vezes, principalmente nos pacientes terminais, os sonhos tinham esse significado. E ele falava que a vida após a morte, ela é normativa, surgindo em diferentes culturas e civilizações, dando base para aquelas culturas se desenvolverem. Porque ele diz o seguinte: se tu vai morar numa casa que é te dito que essa casa vai cair daqui a 10 dias, tu não vive em paz. Mas se tu sabe que ela vai continuar, tu te apropria desta casa e vive com tranquilidade. Então, a vida após a morte é normativa e o materialismo seria, então, uma aberração. E ele tratava, então, de fazer com os seus pacientes uma síntese de vida, auxiliando-os a rever todos aqueles processos que eles passaram na vida, as vitórias e as derrotas, a fim de fazer um movimento que nós chamamos em psicologia de ressignificar. Ressignificar não é negar uma dor. Se houve um trauma, vamos valorizar esse trauma, vamos valorizar essa dor. Mas ressignificar é mudar o significado que nós damos para aquilo. Então, uma pessoa que passou por um abuso na infância, que passou por um bullying, que passou por uma humilhação,
às vezes ela acredita numa crença inconsciente, num complexo inconsciente, de que ela é uma derrotada. Aquilo aconteceu com 10 anos de idade. E ela cresce com aquela concepção. E o ressignificar é ajudar a pessoa a dizer assim, sim, foi horrível. Foi desestruturante. Porém, vamos ver as vitórias que tu teves depois. Vamos ver, então, aqueles outros potenciais que estão aí parados para serem usados e que, por algum motivo psicológico, e depois nós vamos ver quais motivos são em cada caso, por algum motivo psicológico, tu não estás usando. Porque aquilo não necessariamente significa que tu vai ser derrotado a vida inteira. Isto é uma vida olhando para o passado. E nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos que nós já pintamos e bordamos no passado, em outras encarnações, né? Nessa a gente não fez nada de errado. Nós já pintamos e bordamos no passado e nem por isso estamos fadados ao desânimo, ao desgosto. Porque Joana de Ângeles vai nos falar que, no final das contas, o único determinismo é a plenitude. Pois ela, que é uma senhora da alma, que esteve com Jesus, auxiliando-o na crucificação, que reencarnou como Clara de Assis, como Juana Inês de la Cruz, e as perseguições que sofreu como poetisa no México, como Joana Angélica de Jesus, mártir da independência, e que foi morta às portas do convento, protegendo as irmãzinhas daqueles soldados que estavam invadindo. Ela que passou por todas essas experiências e sobreviveu, não fisicamente, mas espiritualmente. Ela vai falar desta plenitude que é atingida apesar das dores. E o sábio espírito André Luiz, no livro Correio Fraterno, ele pega ainda mais pesado. Ele fala que aquela velhice, que é entendida como senilidade improdutiva e enfermiça, ou seja, último capítulo da vida, agora é só descansar, agora é só ver os netos crescer, o que é bom, claro. Trabalhou, agora só descansa. Ou então, vai curtir a vida, vai no baile da terceira idade, vai para o bingo. Tem gente se entregando aí, né? Será que vai ter bingo hoje no final do evento? Claro que é bom, é gostoso, né? São coisas que fazem parte da vida, mas será que é só isso a velhice? Essa senilidade ou esse divertimento, como os japoneses tinham, né? Aquela noção de que as melhores fases da vida é a do pequenino e a do velho. Porque aquelas convenções sociais, para eles, já não é necessário. A criança pode andar pelada, o velho também, né? Não quero ir no Japão para ver o velho andar pelado, né? Mas eles têm essa concepção, principalmente no Japão medieval. E André Luiz vai confrontar esta concepção da senilidade improdutiva e enfermiça. Quando é entendida dessa forma, ele diz que constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. É o velho que desistiu de aprender. Desistiu de evoluir. Nós somos espíritas. Sabemos que se tivermos 91 anos, como o Divaldo tem, talvez não com a saúde que ele tem, né? Agora eu aprendi com o Gilson sobre os telômeros, e eu acho que os telômeros do Divaldo são de titânio, né? Que ele parece que não envelhece. Ele tem mais exposição que eu. Eu tenho 36 anos e eu tenho um pouquinho de cabelo branco daqui do meu filho e um pouco daqui da minha filha, né? Ele tem mais vitalidade que eu. Então nós podemos perceber que, como reencarnacionistas, o espírito sempre aprende, a cada momento. Porém,
o que é desafiador. Estamos falando de adaptação. Aprende de formas diferentes daquelas que estávamos acostumados a viver. O Jung fala que até os 42, 45 anos de vida, nós temos a nossa personalidade provisória. E a verdadeira personalidade nascerá a partir daí, através de um fenômeno que ele chama de enantiodromia, que é o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Ou seja, tudo que nós não trabalhamos na nossa personalidade vai vir com uma força, ou o que a gente deixou no passado, ou o que não trabalhou. É aí que surge o surfista aos 40 e poucos anos de idade, a Madonna da terceira idade. Vocês já viram aquela história de... eu ando com as amigas da minha filha, elas acham até que eu sou parecido com uma irmã dela. Uma vez, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, um amigo meu veio me dizer assim, olha, tem uma coisa que eu não estou gostando. O que é? Que a gente tem saído, tem feito churrasco, né? E a minha mãe está sempre junto com a gente. Ela é muito legal, né? É minha mãe! Eu não quero sair com a minha mãe junto de mim, né? Então, essa mãe, na crise da meia-idade, ela estava vivendo, então, uma adolescente. É um dos riscos. Jung fala que um dos maiores riscos é essa enantiodromia. Ela acontece em várias fases da vida, principalmente na meia-idade. É a principal enantiodromia. Porque é o momento que, teoricamente, nós já vivemos a vida do herói, já constituímos carreira, criamos filhos, nos estabelecemos, casamos. A pessoa pode até não ter conseguido isso, devido às dificuldades sociais, mas é o momento que a alma vive o mundo exterior, o herói externo. Será que é para isso que nós reencarnamos? Vocês já viram o carro do Bezerra? Não foi esse o legado dele, né? Nem sei se ele tinha carro. Acho que não tinha carro naquela época, né? Só aqueles primeiros, a manivela. Se tinha ou não tinha, não importa, né? O legado dele foi outro. Porque ele viveu o significado da alma dele. Ele fala que essa virada é o momento em que morre o herói externo para que aos poucos possa nascer uma outra meta da vida. E isso é muito difícil. Ele fala que é difícil ver que a segunda metade da vida oferece objetivos diferentes daqueles da primeira metade. É a vida interior. Por isso o corpo precisa cansar. Aquelas dores que os nossos colegas estavam elencando aqui, e obrigado por me deixarem já pelo final para falar, porque eu não preciso falar disso, eles já falaram. Todas aquelas dores, todas aquelas dificuldades, elas têm um significado em limitar o corpo, para relativizar o corpo e podermos, então, olhar para o significado da alma, para a vida interior. E o que ocorre na grande maioria dos casos? O velho amargo, o velho ranzinza, que vive do passado, parece que a vida ficou no passado. Um dia um parente me disse assim, o mundo é dos jovens. E eu perguntei para ele, será? É só dos jovens? Joana de Ângeles também relativiza quando as pessoas falam, na minha época era assim. Quer dizer que é uma psicofonia, quem está falando, é um espírito, não está mais na tua época, não está mais vivendo. Até posso dizer assim, na minha época de jovem, tá, até aí tudo bem. Mas na minha época, a época é agora, a não ser que a pessoa esteja desencarnada. É o que a psicologia chama de 3 formas de reagir a essa mudança. A forma negativa, a forma involutiva e a forma evolutiva. A forma negativa é negando a velhice. Porque na minha época era diferente, tudo era melhor, e agora é tudo diferente. Realmente, tem um contraste de realidade, não é fácil. É muito difícil para o idoso se adaptar. Não é por acaso que morre um esposo, uma esposa, é muito mais fácil que aquele que ficou venha a falecer logo em seguida.
Eu não tenho aqui as estatísticas, mas isso é um conhecimento da ciência. É delicado tu mudar de residência ao idoso, ele já está apegado àquela estrutura dele, isso é natural, é um desafio, às vezes é muito perigoso. Tudo bem, isso acontece, mas muitas vezes o idoso fica preso nisso, então ele está negando. A forma involutiva é o idoso que não se dá conta de que é idoso. Uma vez meu pai falou o seguinte, ele tem um paciente que liga para ele e diz o seguinte: tem um horário sobrando, eu estou aí daqui a 40 ou 50 minutos. Meu pai tem o consultório aqui em Porto Alegre, né? O paciente mora em Tramandaí. Em 40 minutos ele chega. Ele botou em risco ele e toda a freeway. Naquela velocidade que ele imprime no carro. E o pardal? Ele já resolveu o problema do pardal com 38. Deu um tiro no pardal, né? Para se vingar. Ou seja, ele está numa vivência involutiva. Ele quer viver o rapazão que ele foi. Não é que o senhor de idade não vai buscar exercício, não vai buscar uma vida, uma música que gostava daquele tempo, um pouco daquela jovialidade, encontrar os amigos para um bate-papo. Isso é saudável. Vai tomar um banho de mar, vai fazer uma caminhada. Não é isso. Não é abandonar tudo isso e vai jogar dominó. Isso pode viver numa outra leitura, de uma outra forma, que é os que os geriatras falam, de nós vivermos cada fase da vida no seu lugar, e não tentar viver a fase anterior. E existe a fase evolutiva, que nós já estamos falando aos poucos. É essa fase de aceitar esta constrição, aceitar a dor é delicado. É uma resignação que o espírita vai ter em vários momentos da vida, não só na velhice. Ele pode não estar velho, mas ele pode ter uma labirintite de 2 anos, como teve Chico Xavier, aos 50 anos de idade, em que ele teve 2 anos seguidos de labirintite. Em que ele ouvia aqueles estalos, ele tonteava, ele trabalhava psicografando até altas horas da madrugada e ninguém sabia que ele estava tonteando. E aqueles estalos que a labirintite traz, aos poucos foram se convertendo em vozes, na mediunidade que ele tinha, claro, né? Em vozes que espíritos obsessores traziam a ele, lhe xingando. E Emmanuel não falava nada para ele. Um dia ele pediu para Emmanuel conversar com Maria de Nazaré sobre o assunto, e ela respondeu, né? Tudo passa. Só isso. É uma forma também de viver as dores da alma, as dores do corpo, a cegueira que ele tinha em um olho, os problemas pulmonares que ele contraiu com 8 anos de idade, trabalhando numa fábrica de tecidos. Não estamos aqui para desvalorizar as dores, mas para buscar o seu significado, senão nós vamos passar por elas e não vamos evoluir, não vamos ter crescimento interior. E só é capaz de crescer aquele que valoriza as suas cicatrizes. A psicologia junguiana nos fala do duplo arquétipo do Puer e do Sênex. Puer e Sênex são 2 forças que carregamos dentro de nós. Todos, sem exceção. O Puer é o jovem, o Sênex é o velho. O Puer, ele traz muitas características. É a inovação, é a criatividade, é a boa vontade, é a força física, é a renovação para a vida. O Sênex também. O Sênex é concretização, paciência, paz, sabedoria, persistência, força espiritual. De qual dos dois a gente precisa? O que vocês acham? Dos dois. Existe um problema psicológico que se chama unilateralidade, quando a gente vive muito um e não o outro. Aí vem o aspecto negativo. O aspecto negativo do Puer é a infantilidade.
A pessoa presa no puer, ela é incapaz de fazer escolhas. Ela é incapaz de arcar com as próprias consequências daquilo que ela escolheu, dos seus atos. Ela é onipotente, ela é impulsiva, ela cria muito, mas não persiste em nada, porque a persistência vem do Sênex. E ela tem muito medo da morte. Tem medo de perder a forma física. Uma vez um amigo me disse o seguinte, nós estávamos recém tínhamos feito 30 anos de idade, e ele me disse o seguinte: 30 anos de idade, né? 30 anos. Nunca pensei que fosse chegar nessa idade, e agora? Como assim? Para mim está recém começando. Ele já está morrendo com 30 anos. Isso é uma fantasia natural do puer. Uma vez um paciente que estava sofrendo por um distúrbio muito sério de impotência sexual, ele pensou até em tirar a própria vida, caso isso ocorresse. Porque a vida dele era uma vida hedonista. Vivia para duas coisas, para o álcool e para o sexo. E o álcool ainda tira do sexo, pior ainda. Então, se ele não vivesse aquela vida do puer, sem compromisso, sem responsabilidades, a vida não tinha sentido. E o Sênex, também na sua unilateralidade, quando ele não traz o puer dentro de si, ele também tem seus aspectos negativos. Senil, vagaroso, como o puer é rápido, ele é vagaroso, ele é impotente, ele é rígido, extremamente conservador, no sentido negativo de ser conservador, incapaz de se renovar, tem medo de tudo, ranzinza, ninguém conhece aqui ninguém ranzinza, né? E mais um detalhe muito importante, puer e Sênex são uma força que nós temos dentro de nós e que nós vivemos em todas as etapas da vida. Tem criança Sênex e tem velhinho puer. E não vou falar velhinho. Outro dia uma aluna da Joana disse assim: como assim tu falou velhinha de 70 anos? Eu tenho 71. Eu disse: não, mas eu admiro, não te preocupa. Há velhos puer. Vamos viver as duas forças dentro de nós. O velho que traz o puer dentro de si, ele é capaz de se renovar, de ter esperanças, de não ficar preso ao passado. Ele agradece ao passado, mas ele não fica preso naquela vivência. Ele sabe que é um espírito e que mesmo que ele vá viver só até amanhã, o que ele aprende agora, como nós vimos agora o slide que o César Jeremias nos mostrou do Cícero Teixeira, começando o pós-doutorado com 93 anos. Sabe quando é que ele vai exercer isso? Depois de acabar o pós-doutorado, sabe quando é que ele vai exercer? Em muitas encarnações. Se ele não exercer nessa, é um aprendizado que ele entesoura na alma. Isso é ser reencarnacionista. Nós somos espíritas. Não podemos ficar presos a um viés materialista. Então, o velho que traz o puer dentro de si, ele é capaz de se renovar. Ele vai se tornar aquilo que Jung falou da figura arquetípica do velho sábio. Porque a sabedoria dentro de nós, o nosso self, que é o centro da nossa psique, que é o lado sábio, o eixo saudável que todos nós carregamos, que para o Jung, diferente de Freud, que Freud viu o inconsciente como um inconsciente caótico. Para Jung, o inconsciente é sábio, ele é teleológico, ele vai nos empurrar, através dos sonhos, dos sintomas e das propostas da vida, para uma integração da nossa personalidade. Para que nós possamos correlacionar saúde física com sabedoria, extroversão com introversão. São coisas incongruentes, mas nós podemos relacionar. Se eu sou um ser muito pacífico em um momento, e de repente alguém me cutuca e eu dou um soco,
espera aí, eu sou pacífico ou sou agressivo? Eu sou um pouco dos dois. E a minha individuação, que ele chama, não é individualismo, é individuação, é um processo psicológico que todos nós temos, que vai nos direcionar para a integração da nossa personalidade. Então, neste processo de individuação, integrar puer senex é valorizar o não visto, pois isto é um atributo do senex. O puer é o visto, é a ditadura da imagem que hoje nós vivemos, do Facebook, das redes sociais, que tem a sua importância, mas às vezes pecam pelo excesso. A pessoa é o que ela parece. E o senex vai falar de qualidades não vistas, qualidades interiores, qualidades da alma. E por isso, voltando então, Jung nos fala da figura arquetípica do velho sábio como representante do self, desse eu maior que carregamos, e que Joana de Ângeles, este espírito, fala que o self, este termo da psicologia, visto do plano espiritual, ele representa a soma de todas as nossas encarnações. É o nosso espírito na sua máxima potencialidade. Então, muitas vezes, nós vamos sonhar com o velho sábio, que aparece conversando conosco. Um paciente uma vez veio me falar de um sonho em que ele entra numa capela e lá está a sua noiva ali esperando, e tem um padre que é um velho barbudo, um velho sábio, se bem que hoje em dia barbudo não é mais velho sábio, né? Está na moda da barba, né? É uma coisa linda aquelas barbas, só falta ter piolho, assim, de tanta coisa. Mas antigamente a barba era do velho sábio, vamos voltar nisso, né? Tá. Ele via então aquele velho sábio esperando a ele, e ele já vai todo constrangido, porque era um paciente que tinha problemas com casamento. E daí ele diz o seguinte: estou aqui para casar vocês, mas antes tu tem que corrigir que tu é um alcoólatra, tu tem que corrigir a promiscuidade, tu tem que corrigir essa forma leviana de ver a vida. Porque era um rapaz com inúmeros potenciais, uma inteligência maravilhosa. Dentro dos seus 40 e poucos anos, super bem sucedido, com uma noiva de anos. É um puer que não cresceu. Faz mais noitada do que eu fazia com 17 anos. Até porque eu sou que nem o Obelix, eu caí num caldeirão de álcool quando adolescente, hoje eu não preciso mais tomar, né? Eu tomei tanto na adolescência que hoje eu sou que nem o Obelix, né? Que tomou a fórmula mágica e não precisa mais tomar. E ele me trazia que ele tinha que casar, o casamento está marcado, e aquela culpa que invade o coração dele. É a culpa dos desatinos, de como ele está levando o casamento. E eu fui auxiliando ele naquela época, anos atrás, a ver o casamento com uma outra proposta. Não o casamento daquele da fachada, de que está tudo bem, então tu vai casar, mas vai que alguém levanta ali e conta ali tudo que eu já fiz. Não, ver o casamento como uma proposta diferente. Tu vai casar não como aquele que tem tudo perfeito, mas como aquele que tem uma proposta agora de se realinhar, de encontrar a sua parceira e de encontrar a sua parceira interior, de encontrar o feminino dentro de si. O que é muito importante. Porque os velhos e as velhas, às vezes, não estão encontrando o parceiro dentro de si, que, segundo James Hollis, o psicólogo norte-americano, nós precisamos lidar com o fenômeno da solidão. Existe a solidão que dói, a solidão do isolamento, e existe a solitude, que é solidão também, mas é um outro nome para falar do aspecto positivo da solidão. James Hollis vai falar que a solitude, foi um termo criado por Winnicott, mas James Hollis vai falar que a solitude ela é atingida quando nós desenvolvemos a aceitação da solidão,
Nós muitas vezes buscamos momentos de solidão e aos poucos nós vamos desenvolver uma sensação de que mesmo sozinhos estamos sendo acompanhados de uma voz que está junto de nós, que é o nosso guia interior. Os espíritas podemos falar também do guia espiritual, mas vamos falar em termos psicológicos pelo menos aí. O guia interior. Aquela conversa gostosa que vai fazer que quanto mais nos habituemos à solidão, mais capazes estaremos a viver em sociedade, a viver um relacionamento amoroso, a viver uma amizade. Porque daí nós já não vivemos por desespero, porque temos que ter o outro. Nós podemos ser amigos, ser parceiros sexuais, ser filhos, ser pais, nos doando. Muitas vezes, nós temos aquela capacidade de olhar para a infância com um olho de admiração, olhar de admiração, e para a velhice nem tanto. Porque a criança, por mais dependente que seja, nós sabemos que ela vai se desenvolver. Está naquele processo de multiplicação celular poderosa. E se hoje ela não fala, amanhã ela vai falar. Se hoje ela engatinha, amanhã ela vai correr. Se hoje ela não pensa muito bem, amanhã estará nos dando uma aula fantástica. E o velho está perdendo capacidades. E nós temos o hábito de negligenciar esse aspecto. Como nós falamos, os autores espirituais que estamos usando hoje, eles pegam pesado. André Luiz, ainda em Correio Fraterno, fala: o jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Será o moço do futuro. O ancião, 80, 90, casos raros de 100 anos, é o moço do futuro. Se ele não educar-se moralmente, se ele não aceitar, o que é desafiador, é natural que seja desafiador, que a velhice lhe tirou recursos para viver o herói exterior, aquele que trabalha, que ganha, que constrói uma casa, que junta cimento, que ele perdeu as forças desse herói exterior, se ele não aceitar que agora tem um mundo novo, um mundo interno, até mesmo para pedir perdão para a vida pelos excessos que todos nós muitas vezes cometemos, sem nos darmos conta, o que ele vai levar para esse moço que ele vai ser no futuro? Então temos aquele que fica assim, a minha juventude, que eu fazia noitadas, na próxima vida vai perder tempo de novo fazendo noitada. Porque a juventude sem transcendência é derrota sentida a longo prazo. E a velhice sem transcendência é derrota sentida sempre no imediato. Porque assim como há os pesos do corpo, as virtudes da alma, se não conquistadas, tornam-se pesos ao passar dos anos. E aí nós vemos as dualidades, como a dualidade perdão e ressentimento. Um ressentimento aos 20 anos de idade, se nós não fazemos o exercício da busca do perdão, a busca do perdão, vai se tornar um peso inominável. E como nós temos o caso de Cavalcante, aquele senhor a que se refere André Luiz, que está já nos seus estágios terminais, que eram extremamente importantes, aqueles estágios terminais, em que ele lembra da sua noiva, que ao ter lhe traído, ele expulsou de casa, e ele se arrepende, eu podia ter lhe dado diferente, ela me machucou, mas eu a amava.
Ele não sabia que ela já havia desencarnado. E no seu arrependimento, no leito de morte, os espíritos trazem ela para conversar com ele. E ao conversar com ele, o que parece sonho, parece delírio do moribundo, que o moribundo tem muitos delírios, entre aspas, ele conversa com ela e ele fica mais aliviado de coração para seguir na vida após a morte. Nós já estamos nos nossos últimos minutos. E lembro de 2 casos muito importantes para a nossa reflexão. Eu lembro de um caso de uma pessoa que viveu uma velhice em vida. Uma doença degenerativa muito pesada, chamada distrofia muscular de Duchenne, que ceifa a vida das pessoas por volta dos 15 anos. Porém, aos quase 25 anos de idade, um rapaz que dependia dos outros para ir ao banheiro, para tomar banho, para levantar o garfo e se alimentar, de aparelhos para respirar, ele foi curado. Quando ele foi curado, ele me olhou nos olhos, de pé, na minha frente, disse que me amava e disse para mim: olha, mano, para onde eles estão me levando. Alguém pode perguntar, distrofia de Duchenne já tem cura? Era uma cura diferente. O local que eu estava era a UTI. Ele me olhava nos olhos. Este fenômeno Kardec chamou de clarividência, porque o seu corpo estava estendido à minha frente. Meu irmão, que não caminhava desde os 8 anos de idade, que respirava com dificuldades, havia deixado o corpo físico. E como ele já estava sendo preparado há alguns meses pelo plano espiritual, ele estava em estado de aceitação. A quantidade de espíritos que estavam lá, enfileirados, como o exército da boa vontade, era enorme. É raro alguém ter consciência logo após o desencarne, mas acontece. E a minha mediunidade também é rara, ela parece um calhambeque, mas funciona só quando quer. Ele me olhava nos olhos e dizia: mano, sorrindo, olha para onde eles estão me levando. E eu tive um breve vislumbre da colônia espiritual. Eu também quero estar lá um pouquinho, né? Vejamos que, conforme foi respondido por Bezerra de Menezes, Adivaldo Franco, a cura é a cura da alma. Nem sempre é a cura do corpo. A velhice é uma grande professora do espírito, não do ser carnal. Porque o ser carnal é um louco hebetado, cego, que pode de repente despertar para compreender que o corpo é importantíssimo, mas ele é um ser espiritual. E isso traz felicidades, isso traz consequências, e que devemos respeitá-las como um todo. Nos nossos 2 minutos que ainda faltam, meus amigos, vamos perdoar a vida. Vamos lembrar dos sábios orientais, que, diferente do Ocidente, o Oriente clássico, pelo menos, valoriza a figura do ancião. Porque no período paleolítico, onde éramos nômades e coletores, o velho era um peso.
que deveria ser eliminado. Em Esparta também era assim, aquela sociedade guerreira dos dórios, os últimos a se instalarem na península grega, que viviam em guerra. Quem não impunha uma espada era descartado. As crianças degeneradas e os velhos. Já no período neolítico, aonde nós aprendemos a plantar e a criar os animais, o sábio, o velho, passou a ser um tesouro da tribo. Era difícil ficar velho nessa época, né? Os colegas já falaram pelas doenças que não se tinham cura. O velho era o tesouro da sabedoria. Quando que deixou de ser na nossa sociedade? Vamos nos perguntar. Os orientais valorizam a figura do velho sábio, do velho que carrega em si os anos de experiência, e Joana de Ângeles vai falar que velhice é ser repositário de experiências. E é de experiência que precisa o espírito para evoluir, como Kardec nos traz. Não adianta nós entesourarmos todo o conhecimento em nosso lar. Vou estudar lá física pós-quântica em nosso lar. Não adianta nada se aqui eu não tiver experiência de vida intelectual e moral. Por isso, Jung dizia que o principal objetivo da análise junguiana, da psicoterapia junguiana, é preparar o corpo, preparar a alma para desligar do corpo. Vamos, hoje, meus irmãos, viver o velho e o novo dentro de nós. Se não sabemos fazer de fato, tudo bem. Mas que evoquemos o nosso aprendiz da alma, o aprendiz que está dentro de nós, para que o mestre que jaz em nós possa libertar-se das constrições do corpo, que aparecerão de uma forma ou de outra, rompendo com as ilusões. E que aquela capacidade de amor e de magnetismo que até mesmo os velhos têm, pois o velho vai descarregando o magnetismo que não vai mais precisar, para daqui a 30, 40 anos, talvez ele não vá viver isso, então ele descarrega magnetismo para o passe, para o atendimento de saúde. Vamos viver este magnetismo desde já. Vamos guardar os tesouros dentro de nós. Vamos perdoar a vida. O velho e a velha que deixaram que o seu parceiro seja levado pelo fenômeno da morte, do desencarne. Perdoe também a vida e não se suicide, desde já, através do desânimo de uma viuvez amargurada. Pois, como diz o espírito Marco Prisco, no livro Renovação, vamos amar aquele ser que nos antecedeu no plano espiritual. Vamos amá-los. Ele torce por nós, ele vive as nossas vitórias, e que se nós soubermos valorizar o sutil, que só o Sênex tem, não é o pur, o sutil, o não visto, se nós valorizarmos o sutil, nós vamos sentir junto de nós o seu abraço, o seu afago. Para que, se não hoje, no futuro, o nosso reencontro seja repleto de luz e de felicidade. Meus irmãos, aqui, entre jovens e velhos, não do corpo, mas velhos do espírito, entre mentores espirituais que protegem a nossa Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, de Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Allan Kardec, agradeço a paciência, essa virtude. Agradeço a paciência de todos, a paciência de vossos ouvidos, e que sigam com Deus. Que assim seja.